Existem histórias em quadrinhos que a gente termina de ler e a gente parece que sente meio que uma necessidade de comentar com alguém de tão boa que é a história. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Na verdade, esse vídeo é uma dessas leituras que eu vou indicar para vocês, que eu li recentemente e gostei demais, a ponto de me dar essa vontade mesmo de vir aqui gravar um vídeo e indicar para vocês, tá? Mas antes, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para ajudar a gente aí a aumentar o número de inscritos neste humilde canal. Então, sem mais delongas, eu tô falando de Ken Parker, volume 23, tá? Aqui, ó. Mas é o volume 23, sim. Calma. Aqui são duas histórias fechadinhas, mas eu quero falar principalmente dessa segunda história aqui, ó. A Vida de Ada, tá? Eu quero falar sobre essa história. A primeira história aqui, A Mulher de Cochito. Ela é boa, é uma história muito boa, mas eu quero comentar sobre essa aqui, A Vida de Ada, que é uma história, para mim, assim, daquelas que entram para listas assim de melhores do ano, tá? E é uma história muito legal, como eu já disse. E nessa história aqui nós temos o roteiro do Berardi, né, que é o criador do Ken Parker, Julia, e os desenhos aqui do seu criador gráfico também, o Ivo Milazzo, tá? Nessa história, pessoal, A Vida de Ada, nós vamos acompanhar a história de uma escrava, né, a Ada, e a gente vai acompanhar toda a sua trajetória, desde quando ela nasceu, a infância, juventude, a vida adulta dela, e nós vamos acompanhando isso tudo de forma narrada. A história é narrada pela Ada, né? E nós vamos acompanhando essa trajetória dessa escrava e, como eu disse, passando por vários períodos ali da vida dela e até o período ali, digamos assim, mais complicado, se é que, né, todo o período ali daquela população negra na época ali nos Estados Unidos foi muito complicado, mas quando a Guerra de Secessão chegou, isso, digamos que tornou ainda as coisas mais difíceis, tornaram as coisas ainda mais difíceis, e é quando a Ada tem uma virada, né, de chave ali na vida dela, mas a gente vai acompanhando todo aquele sofrimento, né, daquele povo ali na época, as condições de vida desumanas mesmo, né, que os brancos impunham ali na comunidade negra, porque, né, todo mundo sabe a Guerra de Secessão, né, o Sul, né, queria a escravidão e o Norte abolir, né, a escravidão aqui. E, cara, essa história aqui, o Milazzo, ele tem assim uma sensibilidade assim, para contar essa história quase que poética. Isso aqui é uma aula de história, assim, sabe, de história daquele período, porque a gente meio que é transportado para aquele tempo por meio da história da Ada, né? Deixa eu ir mostrando aqui para vocês. Ela vai contando tudo e o Milazzo, ele vai fazendo essa narrativa, né, de forma tão delicada, tão sensível, que ele ainda assim consegue deixar uma história tão trágica de uma forma, eu não diria leve, porque a história é uma história triste, é uma história muito trágica, né, daquele período, mas ele consegue deixar tudo de uma forma tão fluida, tão... Cara, é até meio estranho dizer isso, mas ao mesmo tempo que te causa sensações assim ruins, né, porque é mostrado ali algumas covardias, né, que eram impostas na época, mas ao mesmo tempo existem momentos aqui de conforto, reconfortante na história, porque a Ada, ela vai vencer tudo isso, e isso não é nenhum spoiler, sabe? Não é nenhum spoiler.
ela vai passando por todos esses períodos, perdendo pessoas, conhecendo outras. Mas Helder, cadê o Ken Parker? Não é do Ken Parker? Cara, essa história aqui, o Ken Parker, ele aparece nas últimas páginas ali, meio que nas últimas páginas mesmo. E esse é outro trunfo que o Milazzo tem, que eu acho incrível, né? A revista tem o nome do protagonista, Ken Parker. No entanto, nessa história, o Ken Parker, ele é totalmente segundo, se não for terceiro plano, né? Ele tem uma participação muito legal na vida de Ada, ele tem uma participação muito importante na trajetória da vida dela, mas isso é contado com poucas páginas, sei lá, 10 páginas de uma história de 100. É um gibi incrível, tá? O Ken Parker, nossa, eu tô até me repetindo aqui em outros vídeos, é uma das melhores coleções de histórias em quadrinhos que você pode fazer, tá? Que a Mitos está lançando. Tá no volume 32, se eu não me engano. E você ainda encontra, tem números esgotados, mas a Mitos está republicando, tá? Então, é uma coleção que eu indico demais você fazer. E vale muito a pena, tá? Deixa eu mostrar um pouco aqui da arte do Milazzo, que ele aqui, ele vai intercalando a arte nesses tons aqui mais, eu diria, não sei, meio aquarelado, não sei se é esse o termo, tá vendo? Mas você consegue sentir a diferença dessa página para essa. E essa página aqui é quando a Ada tá narrando, tá vendo? Aqui, ó, as falas aqui, ela narrando a história, e aqui de fato as coisas estão acontecendo, entre aspas, né? Porque é tudo um passado contado, mas aqui não é ela narrando, é as coisas acontecendo ali. Então o Milazzo, ele usa esse truque, digamos assim, para diferenciar esse estilo de narrativa. Uma história linda, sensível, trágica, triste, mas que tem um final reconfortante, sabe? A parte reconfortante é o final. E aí a gente vê que o Milazzo sabe dosar muito bem, principalmente em Ken Parker, esse drama humano, a maldade humana, e ali dosando com momentos que vão te trazer ainda, digamos que esperança, né? Cara, história linda, linda demais. A Vida de Ada. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, porque isso aqui vale muito a pena, tá bom? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal para mais vídeos. E aí, gosta do stand do Tex? Conheceu o stand do Tex nesse vídeo? Deixa aí nos comentários, beleza? Tá fazendo a coleção do Ken Parker? Se não, faz, cara, que vale a pena. E você que tá fazendo, qual a melhor história de Ken Parker que você leu até o momento? Deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!